os advérbios, ok? Então, são palavras muito utilizadas tanto no português quanto no espanhol. Esses advérbios, eu costumo dizer para vocês que a gente tem uma certa dificuldade porque ninguém explica exatamente qual é a funcionalidade da palavra, né? E aí, quando a gente entende o que a palavra significa, fica tudo mais fácil. Acho que já tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso. Esse ad, ele vem do latim, ele significa junto. A tradução dele ao português é junto. E verbios é verbo. Então, se é advérbios, é uma palavra que vai estar junto do verbo. Então, ela não pode estar lá longe na frase, ela vai ter que estar junto do verbo. E ela vai ter influência sobre esse verbo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, são vocabulários que acompanham os verbos, literalmente acompanham, vão estar sempre pertinho deles, e eles têm a função de modificar esse verbo. Então, assim, eles dão um modelo diferente para esse verbo. Esse verbo sozinho funcionaria de uma forma, se eu coloco um advérbio, ele funciona de outro, tá? Eles são classificados em lugar, tempo, modo, quantidade, afirmação, negação e dúvida, tá? Os mesmos que a gente utiliza no português, tá? Então, eu tenho classificações de advérbio, eu tenho formas de advérbio. Bom, coloquei aqui um exemplozinho de cada e demonstrando que ele está sempre junto do verbo. Então, no lugar, ele está aqui. Eu podia ter dito simplesmente ele está. Eu estou confirmando que a pessoa está por ali. Mas quando eu utilizo o advérbio, eu modifico esse verbo e ela está aqui. Eu estou dizendo aonde ela está. Eu estou localizando ela melhor. Então, eu modifiquei esse verbo, ele não ficou algo vago. Ela está. E aí, a próxima pergunta seria aonde? Né? Aí, quando eu complemento com o advérbio, ela está aqui. Então, esse advérbio modificou esse verbo aí para a informação ficar mais completa, ok? Então, essa é a função do advérbio. Então, tempo. Oi, fui ao cine. Eu podia ter dito fui ao cine, mas você poderia me perguntar quando. Então, eu já dei uma informação completa. Oi, fui ao cine. Foi hoje. De modo, aquele professor não está bem. Então, eu disse de que maneira que aquele professor não está. Ele não está de qualquer jeito. Ele não está bem. É o modo que ele está naquele momento. Quantidade. Dormi pouco. Acredito que todo mundo nesse momento esteja dormindo pouco. Ele podia ter dito somente que eu dormi. Dormi. Só que eu acrescentei o pouco para dizer a quantidade que aquilo aconteceu. Bom, afirmação. Então, também conseguia hacer los ejercicios. Então, eu estou afirmando isso. Eu podia ter simplesmente dito conseguia hacer los ejercicios, mas eu quis enfatizar afirmando que eu fiz isso. Então, também consegui. Negação. Agora que eu vi que a minha setinha ficou fora do lugar, mas não tem problema. Negação. Jamás viajé para a África. Então, eu nunca fui à África. Então, eu coloquei uma negação aí na frente desse verbo. Jamás. E dúvida, que é dúvida, talvez duerma em sua casa. Estou na dúvida ainda. Eu vou modificar esse verbo dormir. Eu não tenho certeza. Então, eu acrescentei uma dúvida sobre isso aí, ok? Bom, eu botei aqui uma tabelinha bem grande, né, de alguns deles. Então, lugar eu tenho aqui, allá, cerca, que é perto, lejos, que é longe, abaixo, afuera, dentro, atrás e assim por diante. Em dúvida eu tenho acaso, quizás, que significa mais ou menos o nosso será, talvez. Negação, no, nunca, jamás, tampouco. Quantidade, muito, mais, pouco, bastante, tanto, menos. Afirmação, sim. Também poderia colocar claro, também, certamente. Tempo, manhã, depois, então, temprano, que cedo, tarde, ayer, que é ontem, assim por diante. Modo, bem, mal, rapidamente, comodamente, justamente. Aí vem aquela questão que a gente também estuda no português dos advérbios que vem com essa palavrinha mente agregadas a ele, né? Coloquei aqui alguns exemplos de frases, quizás encontre esse papel, então tomara, né?
Eu tenho dúvidas que isso vai acontecer. Recém encenderam la mecha. Então, foi agora que eles acenderam aí uma bomba. Não tenho espaço para escrever. Então, eu neguei a informação do ter. La rosa me gusta mucho. Então, eu gosto da rosa, mas eu gosto muito. Eu enfatizei a quantidade. Ademais de iluminar, é agradável. Então, eu acrescentei uma informação aí, que ele não só ilumina o abajur, ele também é agradável. Aqui tenho mis úteis escolares, então os meus objetos de escola estão aqui, tá bom? Então eu coloquei uns exemplos de frases aí diferentes. Bom, galerinha, era isso, tá? Os advérbios não são difíceis. Eu vou enfatizar a informação que eu dei lá no início. Ad significa junto, verbios significa verbo. Utilizem isso para o português e para o espanhol como dica. Então, os vocabulários que estão sempre junto